Olá, bem-vindo ao nosso programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre um trabalho que está brilhando, assim, encantando tanta gente, e notadamente mulheres. Eu fiquei encantado quando eu soube do nome, não é? Lady Diamond. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que a Débora Aguilar. Débora, jornalista, publicitária, ela é fundadora e presidente dessa associação, dessa entidade, que ela vai falar um pouquinho, que é justamente esse grupo chamado Lady Diamond. Seja muito bem-vinda em nosso programa. Muito obrigada. Prazer em recebê-la. Prazer é meu estar com o mestre da comunicação aqui, gente. Só uma honra estar aqui com você. Obrigada. Débora, primeiro fala um pouquinho sobre você. O que fez você levar, ou te levou a fazer esse trabalho? Um pouquinho da sua história. Eu sei que você teve toda uma vinculação com a comunicação pelo seu pai, que era uma pessoa muito famosa no campo da rádio, sempre envolvido. Você participou de muitos jingles desde pequena na televisão, então tem uma experiência muito grande nesse contexto. Olha, eu assim, desde os 5 anos de idade, eu me conheço como uma pessoa da comunicação, assim. Meu pai é um cara de comunicação, ele lançou artistas na época da Jovem Guarda, apresentava programas naquela época. E eu, com 5 anos de idade, já comecei a fazer comercial de TV. Eu fazia jumbo eletro, tinha aqueles outdoors nas ruas. Então, meu pai já me colocou em contato com isso. Então, para mim, foi tudo muito, muito fácil, assim, lidar com câmera, microfones, né, com luzes em estúdios. Eu acompanhava meu pai em alguns programas também que ele fazia. E aí, eu fui crescendo essa menina curiosa e sempre participativa, assim, né, desses programas e tudo mais. Com 18 anos eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e a minha professora de cultura brasileira falou: Débora, você vai fazer seu TCC? Por que você não fala sobre a importância do Antônio Aguilar, do seu pai, no início do movimento jovem no Brasil? Ao invés de você falar o que o rock mudou no comportamento da sociedade, insere seu pai e também fala sobre o comportamento da sociedade nessa época, né? As mudanças da política e tudo mais. E aí eu escrevi, então, esse TCC, apresentei. Inclusive, eu acho que eu até cheguei a falar para você que quando eu apresentei esse TCC no final do curso, faltou a minha voz, porque meu pai estava ali, mais de 100 pessoas assistindo também, então eu fiquei bem emocionada. E ali eu entendi que eu precisava de algumas lapidações. Mas enfim, fui tocando a vida, lancei o livro depois pela Editora Globo, que chama Histórias da Jovem Guarda, contando um pouquinho aí dos bastidores sob a ótica do meu pai. Fiz TV como repórter, eu trabalhei na Globo do Japão, Globo Internacional, Rede TV, SBT, entrevistei alguns artistas, fiz alguns festivais interessantes, coberturas do Oscar. Até que um dia eu decidi me desligar da TV, porque conheci o meu marido e ele também é de TV? Ele não é de TV, ele é do mundo, assim, ele é empresário. E aí ele vinha sempre falando: então, poxa, Débora, você é de comunicação, queria uma mulher assim como você para trabalhar no marketing da minha empresa. Na época ele tinha uma indústria de cosméticos. E aí eu fez uma proposta tentadora, e aí eu falei: quer saber, eu acho que eu vou seguir esse outro caminho. Eu sempre fui uma pessoa, Reinaldo, muito curiosa, como eu disse, e sempre assim, ávida a aprender. Então assim, eu fazia reportagens, fazia entrevistas, viajava o mundo, mas eu achava que estava faltando alguma coisa, um propósito na minha vida. Primeiro que eu queria ter uma família. Tem relação com esse grupo que você criou? No fim, o Lady Diamond, ele surgiu depois que eu conheci o meu marido. Eu fui trabalhar com ele na área de marketing dessa empresa. Ele comprou uma alfaiataria para o networking, né, para fazer um networking mais rico. E aí eu falei: poxa, eu vou criar a versão feminina dessa alfaiataria. Vou empreender numa marca. Eu acho que é isso que estava faltando para mim, assim, para as minhas habilidades profissionais, assim, para as minhas experiências profissionais. Estava faltando empreender numa marca. E eu gosto muito de camisas, e eu ia criar uma linha de camisas brancas na Browns. Ia se chamar Lady Browns. E aí o que acontece? Uma das estratégias de comunicação, quando eu criei o Lady Browns, era ter um grupo de mulheres ali para a gente poder divulgar os coquetéis, os lançamentos e tudo mais. Estava criando todo um plano de ação para essa marca.
E ali, dentro desse grupo de WhatsApp, eu descobri que tinham muitas dores de mulheres que queriam compartilhar as suas dificuldades, suas experiências também, trocar informações e fazer parcerias profissionais. E ali eu falei, me tocou demais o coração. Eu falei, eu sou então parte disso. Eu coloquei essas amigas, essas mulheres dentro desse grupo e eu vou ser a conectora delas. O canal de conexão vai ser o Lady Diamond. E aí tirei o nome de Lady Browns, que era o nome da marca, e coloquei isso aqui num grupo de mulheres, então vai se chamar Lady Diamond. Mulheres, ladies, elegantes, posicionadas, e Diamond, mulheres em lapidação. Então hoje nós costumamos falar assim, que nós somos todos diamantes em lapidação, sempre em lapidação. Aliás, a lapidação ela acontece o tempo todo na nossa vida. Até o dia que a gente vai se despedir daqui, estamos aprendendo uma coisa nova, estamos no processo sempre dessa aprendendo. natureza. Então assim, se uma pessoa é boa na comunicação, a outra pessoa ela não é boa, por exemplo, em outras questões e vice-versa. Então a gente leva o quê? Especialistas em eventos que nós criamos para que gerem debates e insights nessas mulheres para que elas se capacitem, se desenvolvam profissionalmente, pessoalmente. Então eu atuo de maneira muito ativa nessa plataforma, que é uma plataforma de conexões e negócios, e virou um propósito de vida. Aqui, Débora, nós conectamos, temos contato com milhares e milhares de pessoas, certamente muitas mulheres, que também estão ávidas por uma oportunidade, de repente um caminho, ou possibilidades que talvez não conheçam. Naturalmente todo mundo tem as suas dores, as suas limitações, os seus problemas, e de alguma maneira o que você traz, pelo que eu te conheço, pelo que eu vi já e ouvi do que você faz, é um trabalho assim muito íntegro, tem uma decência, não só gerando negócio, mas gerando network, gerando condições das pessoas trocarem muitas informações. Nesse sentido, eu gostaria que você deixasse aqui essas mensagens. Nós temos aí um bom tempo, ainda temos 15 minutos de conversa ainda, para você deitar e rolar, falar tudo aquilo que você entende que seja necessário para deixar para essas mulheres, por que não, uma oportunidade. Eu vejo nisso, assim, com muito bons olhos, um trabalho que você faz que tem modificado, tem transformado a vida de mulheres. Aquelas que já vieram prontas, talvez por questões de família, de empreendedorismo, ou de terem já muito sucesso, e aquelas que estão chegando agora, que talvez aprendam com as pessoas mais experientes, certamente, e principalmente com você também, que é uma mulher bem-sucedida, que está aí na jornada e promovendo esse tipo de encontro e possibilidades para essas mulheres. Então, primeiro assim, você falou do Lady Diamond, que é um nome maravilhoso, é assim, já o próprio nome já diz, Lady, mulheres, diamante, que tem a ver com o processo de lapidação. Mas mais do que isso, qual é o objetivo do grupo, onde ele quer chegar, a trajetória onde ele chegou até agora e daqui para frente, como é que você vislumbra isso? Por exemplo, aqui tem um espaço, um estúdio, onde vamos trazer mulheres aqui para fazer podcasts, vamos fazer divulgação, vamos ampliar. Eu vejo assim, e você, eu já te falei isso, um brilho nos olhos, ou seja, um entusiasmo e assim, um lado assim de uma docilidade que é encantador, no sentido de vem junto, vamos nessa, vamos agregar mais pessoas para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, notadamente mulheres, né? Às vezes, Reinaldo, o que a gente precisa é só de uma oportunidade. Muitas pessoas, como você disse para mim ali nos bastidores, às vezes precisa de um insight, precisa de uma mão, né, puxando ela para ela poder realmente entender que aquela dor ou aquela dificuldade não acontece só com ela, acontece com outras pessoas também. E se aquela pessoa conseguiu romper aquela barreira, por que ela não consegue? Então, o Lady Diamond é muito isso, é acolher, dar suporte e fazer com que ela se alavanque. Então, o que nós fazemos para que ela se alavanque, e o que nós fazemos para que ela se alavanque e se fortaleça, profissionalmente principalmente? Levando cases de sucesso, capacitando essas mulheres, dando oportunidades de conexões, de parcerias, conectando empresas, fazendo com que ela expanda a visão dela, enfim, a mente dela, aprenda, faça bons negócios e siga um caminho que de repente ela nunca imaginou que ela conseguiria seguir, porque nós não somos, nós estamos. Então, às vezes a gente precisa disso. Eu me formei em publicidade e propaganda, sou jornalista, né? Acho que a gente nunca perde isso. Trabalhei em TV durante muitos anos como repórter,
mas hoje eu estou como fundadora e presidente de uma plataforma de mulheres, de conexões, e utilizo as minhas habilidades que eu aprendi lá atrás para poder impulsionar mulheres, ou seja, eu trouxe aqui algumas skills, algumas experiências minhas e segui um outro caminho de vida. Às vezes é isso, você precisa de oportunidades, de insights para poder seguir realmente o caminho que vai te fazer feliz de fato, que vai fazer com que você resgate, descubra o seu propósito e coloque ele em prática, porque aí tudo fica muito mais fácil. Aí você se fortalece como mulher, como pessoa, como ser humano. Você está aqui realmente com o propósito de servir, que eu acho que é isso que eu vim fazer aqui, de passar o meu conhecimento, de compartilhar. E se você não compartilha o seu conhecimento, que de fato você vai levar para o túmulo. De melhor, você vai levar para o túmulo para quem? Então não é mais gostoso você fazer com que as pessoas produzam e evoluam com o seu conhecimento, você ajudar a contribuir com isso? Impressionante. Você faz isso assim, muito bem. Quanto há de riqueza em muitas pessoas, aprenderam tanto. E você, por exemplo, todo o tempo que você passou estudando na sua vida, desde a formação básica, Fundamental 1, 2, ensino médio, depois o curso de pós-graduação, de faculdade, pós-graduação, depois os seminários, congressos dos quais você participou, e foi sempre fazendo novos cursos, e entrou numa empresa e mostrou o seu talento, a sua capacidade, foi crescendo, se desenvolvendo, ou montou o seu próprio negócio. Então, quanto aprendizado há aí. Mas se você guarda só isso para você, legal, já é bom, você tem o seu sucesso. Mas quando você então abre um espaço para você compartilhar, aí entra o lado que é da generosidade, fazer uma coisa em prol de uma causa, um sucesso, uma possibilidade, até porque não, um negócio que vai aumentar a sua renda, talvez gerar aí, quem sabe, recorrência no seu faturamento e ter uma condição e um padrão de vida melhor. Então, quanto talento há, e as pessoas que gostaria de saber uma questão, você falou assim, olha, mas que legal isso, será que funciona? Se você trouxer alguns exemplos, alguns cases de pessoas que lá no seu grupo, no seu não, de vocês, né, que é o Lady Diamond, que tem lá assim uma trajetória de como era, como é que ficou, depois como é que tende a ser e vai ficar daqui para frente. Tem algumas histórias assim para contar para gente? Olha, nós temos várias histórias de mulheres que, por exemplo, acharam que não tinham mais possibilidade de crescimento profissional, que estavam em transição de carreira e realmente tiveram coragem de tirar os seus projetos da gaveta e colocar em prática. E isso com a ajuda de outras pessoas. Outras achavam que não teriam acesso a determinadas empresas, uma empresa multinacional, por exemplo, e ela foi lá, ela tinha um produtinho que ela tinha empreendido ali, ela estava com alguns produtos sensuais dela, e ela foi lá e se conectou com uma marca estabelecida, assim, uma marca fortíssima no mercado de lingeries, e ela fez negócios através de uma conexão do Lady Diamond e tantas outras, né? Então, eu acho que às vezes você precisa das conexões corretas, do networking correto, fazer um netweaving de qualidade, ter uma rede de contatos de fato que possa contribuir e encurtar os seus caminhos. E aí você precisa entender, mas qual é a rede que eu participo? Você precisa primeiro entender quais são os propósitos dessa rede que você quer entrar. Porque se as pessoas ali não são convergentes com seus objetivos, não adianta você entrar que você só vai se frustrar. Claro. Você vai entrar, vai falar, mas são executivos, são C-levels. Eu tenho outro interesse, as pessoas não vão se conectar com as suas ideias, como ser diferente, com a sua verdade. Porque as pessoas acabam se unindo em função das similaridades, de fluírem na mesma frequência. O mundo é focado em energias, e as energias, elas são confluentes, ou seja, nós nos aproximamos das pessoas que são parecidas com a gente. Das maneiras que nós procuramos estar com as pessoas que têm o mesmo perfil. Se você observar assim, quais pessoas com as quais você gosta de estar? São as pessoas que têm a ver com você. São pessoas alegres, festivas, felizes, entusiasmadas, como você. Se você é uma pessoa que tem uma energia negativa, um fluxo negativo, pode perceber, você é para baixo, ó vida, ó dor, doença, etc. Você atrai não só as doenças e as negatividades, mas pessoas que estão naquela mesma frequência. Por isso, então, se você está numa oportunidade de fluir numa energia e até sorver as energias desse grupo, claro que a pessoa se transforma também, acaba sendo, não é contaminada, acaba sendo influenciada por essa energia tão positiva que faz com que todo mundo flua num processo de progresso, de crescimento, de prosperidade e de felicidade, por que não?
E sabe o que eu aprendi também? Que quando você compartilha, você aprende. Porque quando você compartilha seu conhecimento, você está reforçando aquilo que você aprendeu. E às vezes, muitas vezes, você acaba banalizando algumas coisas que entram aqui na sua... Porque é tanta coisa, tanta informação que você acessa. Então, quando você compartilha aquilo, além de você ensinar, você está reforçando e reaprendendo. Então, você está se consolidando. Eu acho que é isso que é o mais interessante nas pessoas, é a pessoa ser realmente consistente, ter um conhecimento, não ser rasa nas suas informações. E é por isso que eu me identifico e gosto tanto do seu trabalho, porque eu vejo muita consistência, muita relevância, e é isso que eu quero levar para as mulheres do Lady Diamond. Que beleza. Pautado em valores, né? Não tem como ser diferente. Se você tem, digamos assim, uma convergência de valores que são essenciais em termos de... Eu penso assim que talvez a pessoa maior que possa se conceber em termos de uma pessoa que seja, de fato, uma pessoa grande, é aquela pessoa que está aberta para servir. Aquela pessoa que tem a intenção de contribuir, colaborar com outras pessoas. E o nosso trabalho sempre foi baseado, lastreado nessa premissa de que o nosso trabalho existe, estamos aqui com a Passador de Comunicação, já existe há 39 anos, treinamos aqui mais de 120 mil pessoas, mais de 1000 projetos customizados para empresas de grande porte, empresas de todo tipo, e sempre com esse objetivo de servir as pessoas que se beneficiam e procuram o nosso trabalho. Então isso tem gerado para a gente assim, uma resposta muito positiva, porque as pessoas se encantam com aquilo que a gente procura fazer e nunca abrimos mão da qualidade. Estamos sempre no processo de aprendizado, mas sempre fazendo o melhor que nós podemos fazer de acordo com os recursos e condições que nós temos para fazer hoje. Amanhã vai ser diferente, vai ser melhor, porque vamos aprender coisas novas, incorporar novas ferramentas, novos recursos, para melhorarmos ainda mais aquilo que nós fazemos. Exatamente. Mas tem outro ponto que eu quero trazer aqui, que você não sabe ainda, que é da Débora. A Débora, ela é embaixadora do Bem Querer Mulher, que é um trabalho destinado a mulheres que sofreram algum tipo de abuso ou sofrem algum tipo de violência. Débora, eu sei que você vai trazer certamente muitas pessoas também para querendo te conhecer um pouco mais, somar, por que não, com você, porque esse é o objetivo de ajudar pessoas, notadamente mulheres, que passam por necessidades e por alguma forma carentes, e você como embaixadora, gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Nós fizemos um evento no ano passado falando sobre segurança e valorização da mulher. No ano passado não, faz 2 anos, o ano retrasado. E nós descobrimos que nesse ambiente com mulheres favorecidas financeiramente, tinham muitas mulheres que sofriam violência psicológica, porque para se manterem ali num determinado situação, status de vida ali, padrão de vida, elas acabavam meio que passando por algumas humilhações. Isso me deixou muito impactada e com a responsabilidade de atuar de maneira mais ativa frente ao Bem Querer Mulher, porque nós começamos a indicar essas mulheres ao Bem Querer Mulher, porque muitas não tinham condições financeiras, tinham condições, mas os maridos tiravam delas a partir do momento que existia aquela briga e enfim. E aí a gente começou a direcionar essas mulheres ao Bem Querer. Então, para que a gente evite esse tipo de problema, o que nós fazemos aí? A gente vai na fonte, na raiz. Nós oferecemos capacitação e educação financeira para essas mulheres adquirirem a sua liberdade, terem mais condições de escolherem o que elas querem de fato, não simplesmente ficarem à mercê dos seus maridos. Eu acho que hoje em dia muitas mulheres já se libertaram, mas tem ainda muitas mulheres que ainda estão na barra da saia dos maridos, né? Da calça. Mas, melhor, né? Né? Mas então, assim, o que nós fazemos aí? Nós ajudamos elas a administrarem melhor o dinheiro delas e mais, a irem atrás, buscarem trabalhos rentáveis, ajudamos elas fazerem boas parcerias e se tornarem mais autoconfiantes. Esse é o grande barato, eu acho que é o grande... É o nosso grande objetivo, de fato, é fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais autoconfiantes. Porque aí quando você tem o seu próprio dinheiro, você brilha muito mais, né? Você faz as suas próprias escolhas, você não depende de ninguém e você não admite certas humilhações e essa questão toda da violência da mulher, ela está muito ligada a isso. Eu também acredito, já que estamos chegando no final do nosso programa, que existe um movimento de conscientização também para nós homens
em relação assim, a estar juntos. Não trabalho eu contra você, mas juntos criarmos uma família legal, dar uma melhor educação que nós podemos para os nossos filhos, vivemos de uma maneira adequada na vida que a gente tem para viver, né? Então essa consciência me parece também bastante oportuna. Eu vejo o movimento de não só mulheres tomando essa consciência, mas homens também tomando a consciência em termos de equidade, em termos de valorização da mulher, mais mulheres em processo de liderança. Mas porque também as mulheres partiram para a ação, estão indo à luta, estão estudando. Há mais mulheres nas nossas faculdades hoje aqui no Brasil do que homens. Então existe assim todo um movimento que começa primeiro com a consciência, com a educação, e depois assim com o empoderamento no sentido assim de eu posso tanto quanto qualquer pessoa pode. Essa mudança começa até com o processo educacional das mães que educam as suas filhas, para se protegerem, mas também criarem condições para que elas possam, a partir das limitações, das dificuldades, superar essas dificuldades para se fortalecer e serem pessoas mais dignas para realizar aquilo que desejam, os seus sonhos. Desculpa te interromper, mas assim, 52% da população é mulher. Olha aí. Nós somos a maioria. Então a gente, e realmente você hoje investir na capacitação da mulher é você investir na economia do nosso país, no futuro do nosso país, dos nossos filhos. Até nas eleições, uma nova consciência. Ter mais representatividade, né? Enfim, e a mulher, ela realmente, de fato, ela investe na sua família, ela investe nos seus filhos, e isso quer dizer investir no futuro mesmo, né? Do nosso país, de uma maneira geral. Lady Diamond, Débora Aguiar. Nós temos aí poucos segundos para terminar. Aguilar, desculpe. E deixa um recado para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, saber um pouco mais sobre o programa. Então, Débora Aguilar, deixando assim o seu contato para que você possa entrar em contato com ela, saber um pouco mais e, por que não, participar desse projeto maravilhoso que ela cuida, que ela desenvolve, que é o Lady Diamond. Obrigada pela oportunidade. O Lady Diamond, você pode entrar em contato pelo Instagram, no direct, que é o @Lady Diamond Club, e o meu é Débora Aguilar, com 2 L's. E vai ser um prazer estar com cada vez mais mulheres que possam nos inspirar, que possam compartilhar suas experiências e a gente aprender juntas cada vez mais. Sabe aquela frase, uma sobe, a outra sobe também, uma levanta a outra? É bem por aí. Essa história da sororidade, tem muita gente que fala e não pratica. Eu acho que a gente tem que cada vez mais praticar de fato isso, que a sororidade não é ficar só puxando o saco uma da outra, ou ficar ficar adulando, não é nada disso. É realmente apoiar ela profissionalmente, é dar uma oportunidade, é dar uma oportunidade de fazer uma boa parceria, se você conhece alguém que possa, de fato, conectar o negócio dela. Se você puder optar por um trabalho realizado por mulher, uma advogada, quando você for fazer uma ação, por exemplo, judicial, faça com uma advogada. A mulher, tem tantas mulheres competentes, enfim, e tantas outras questões que a gente pode apoiar o trabalho de uma mulher, e assim a gente vai realmente impulsionando uma outra. É isso. Muito obrigado, muito agradecido pela oportunidade de ter você participando do nosso programa. Uma honra, ainda mais sabendo que está conversando aqui, está vendo uma pessoa que tem todo o movimento de mulheres, mas não tem nenhum preconceito em relação a fazer um trabalho talvez junto em parceria com o homem. Nós não somos feministas, nós adoramos os homens e fazemos muitos negócios com homens. Nós só ajudamos a mulher porque muitas vezes ela se encontra em algumas situações de desigualdade na questão da equidade, então a gente procura contribuir com isso, mas é só isso. E é perfeito isso, porque estamos aqui conversando em função de estarmos criando condições para fazermos um programa para apoiar justamente a causa, né, que é nobre em relação a essa equidade, essa valorização da mulher. É um prazer muito grande estar com você, te receber no nosso programa. E fica um abraço. Estamos aqui, quiserem entrar em contato conosco, com os nossos produtos, até com esse trabalho que estamos aqui conversando também, entre em contato conosco aqui na passadore.com.br, à sua disposição. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Até lá.